Professora Fátima e Maria Cândida, foi um convite muito bem-vindo para mim, e eu estou aqui, então, compartilhando com vocês reflexões sobre uma área que é tão difícil de ser interessante. Quando se fala em economia, na mesma hora, para nós que estamos conectados com um outro sentido para a vida e para a nossa relação humana, a economia aparece como um deserto, né? Como uma coisa meio repelente, que a gente só está nela porque não tem outro jeito, né? E como dizia a Margaret Thatcher, aquela apóstola do neoliberalismo inglês e mundial, ela dizia, TINA, T-I-N-A, there is no alternative. Isso quer dizer, não há alternativa. Só há o capitalismo para o resto da eternidade. Essa é a lógica do capital, do sistema que nós temos aí. E a busca que nós fazemos num encontro como esse, né, em que a gente trabalha a complexidade, a transdisciplinaridade, e a busca de uma humanidade real, e não essa humanidade alienada que nós temos, exige esforços para criarmos uma outra economia. Sem outra economia não haverá um outro mundo possível, nem tampouco uma outra humanidade possível. Nós somos condicionados pela economia que nós fizemos e fazemos. Então, está aqui a temática que eu vou trabalhar, e, desde logo, vocês vão perceber... Sumiu a imagem? Vamos ver se eu apertei o botão errado. Não. Não sei o que está havendo. Bom, começou aqui. Então, eu tenho essa experiência que eu gosto de mencionar pela força da realidade brasileira que ela encerra. O fato de eu ter essa formação multidisciplinar por dom da vida, foi um presente que eu levei da vida, que, por um lado, tem seus riscos e limites, mas, por outro, tem uma imensa riqueza. Comecei estudando filosofia e letras num seminário jesuíta. Depois que eu saí, parei no meio a formação e fiz geologia. Foi uma entrada no mundo das ciências naturais, que foi um grande enriquecimento para mim. E, nesse processo, eu me envolvi com a política universitária. E... minha água. Tem água ali, está ótimo. E por causa disso, eu fiquei muito visível na minha profissão. E o resultado foi que, quando houve o golpe militar de 64, eu fui ameaçado de prisão e tal, e depois que eu consegui voltar para as aulas e terminar o meu curso, em 64, de geologia, nós fomos punidos por estar propondo Celso Furtado como paraninfo, Paulo Freire como paraninfo, e a rejeição da escola a todos os nomes que a gente deu resultou em não termos formatura, né? E, depois disso, então, eu decidi que era preciso uma luta mais direta contra a ditadura e por um país redemocratizado e com justiça social e soberania sobre as nossas riquezas naturais, né? Já que eu era geólogo e trabalhava com esse campo, eu, então, decidi que não havia jeito, como geólogo, de fazer esse trabalho sob a ditadura, principalmente depois do ato 5, em dezembro de 68. Então, eu fui para uma fábrica trabalhar como operário, e durante 2 anos eu fui operário, e até que fui preso pela Operação Bandeirantes, em São Paulo. Eu sou carioca, estava já fugindo da polícia,
sem jamais ter tocado em arma, era só trabalho de educação e de organização dos intelectuais no Brasil para confrontar a ditadura e trabalhar pela democracia. E, então, fui preso pela Operação Bandeirantes, e, antes de me perguntarem qualquer coisa, eu tive que tirar a roupa, fui pendurado no pau de arara e passei 5, 6 horas sendo torturado com choques, golpes, todo tipo de brutalidade, com uma extrema violência, tal que quase me mataram. Então, quando me levaram para o hospital, eu estava completamente sem movimentos, e me deram extrema-unção achando que eu ia morrer, né? Então, eu passei ao todo 9 meses na prisão, e tem uma longa história que está contada num livro, escrito aqui pela minha mãe, e eu tenho o livro, uma única cópia em português, e saiu esse livro nos Estados Unidos, que tem aqui uma cópia também. E ele é usado nos cursos de América Latina das diferentes universidades nos Estados Unidos. Por que lá? Porque a minha mãe já morava lá quando eu fui preso, e ela mobilizou igrejas, Anistia Internacional, imprensa, de modo que houve uma pressão muito grande sobre a ditadura, e eu consegui ter essa graça de ser liberado e ganhar outra vida, depois da prisão e da quase morte que eu vivi lá, não é? Então, tudo isso é uma longa história que está contada nesses livros que eu mencionei. E daí eu fui para o exílio, tive que passar 11 anos e meio, e o que era uma depressão se tornou um grande enriquecimento. Então, eu consegui conviver com pessoas e aprender muito, e dei sentido ao meu exílio, primeiro me formando em economia e fazendo mestrado e trabalhando, e segundo, organizando a resistência à ditadura e à repressão nos Estados Unidos, organizando uma rede de pessoas comprometidas com essa solidariedade ao Brasil, e fizemos uma porção de ações mostrando o envolvimento dos Estados Unidos com o golpe no Brasil e movimentando a solidariedade com presos políticos, exilados e tudo isso, não é? Ao todo, 11 anos e meio, sendo que 4 anos foi lá nos Estados Unidos e 7 anos foi em Genebra, na Suíça, onde eu fui para trabalhar na equipe do Paulo Freire. Durante 4 anos, nós demos assessoria aos governos da Guiné-Bissau e do Cabo Verde, na formação de uma educação de jovens e adultos voltada para um desenvolvimento próprio, enraizado na África, né, e na Guiné-Bissau, para os seus povos, Guiné e Cabo Verde. Então, esse trabalho de educação que eu também fiz e que me integrei economia com educação, ao voltar para o Brasil, criamos um instituto onde eu trabalho atualmente, que é o PAX, que é esse instituto aqui, e lá nós fizemos esse trabalho de, primeiro, assessorar movimentos populares, governos municipais, no campo da economia, do social, do político, com uma visão libertadora, democratizante e tudo isso. E terminei envolvido, então, na temática da economia solidária, que eu já vinha trazendo da Nicarágua, né, e que, então, encarnei aqui no Brasil, junto com outras companheiras e companheiras que faziam já um longo trabalho, e nisso eu tenho uma imensa sintonia com o que nós ouvimos ontem de manhã do Luiz Raceto, companheiro chileno, não é? Que nos deu uma belíssima apresentação que vai estar publicada, e eu recomendo, quem não esteve, que leia essa maravilhosa apresentação do Luiz Raceto. E, então, no meio desse trabalho, a gente se envolveu com a temática ecológica, porque focalizamos como eixo central do trabalho o tema do desenvolvimento.
né, tanto fazendo a crítica do desenvolvimento como ele é hoje, mas também buscando caminhos de um outro desenvolvimento. E o nosso trabalho de macroeconomistas, trabalhando os temas macro, como globalização, políticas públicas nacionais, de endividamento externo, gestão do orçamento público, tudo isso nós descobrimos, a partir desse trabalho macro, que o fundamental para reconstruir o processo de desenvolvimento, centrado no social e no humano, tinha que ser a partir das comunidades, de onde o povo vive e trabalha. Daí a gente ancorou o nosso trabalho em bases sociais e reconstruímos daí para frente o nosso trabalho a nível meso, redes e macro, que são as políticas nacionais e globais, né? Então, a ecologia entrou aí como um fator fundamental e aí fecha-se isso tudo com essa temática da espiritualidade, que sempre me acompanhou, primeiro de uma forma extremamente dogmática, a formação jesuíta, a ideia de uma igreja centralizada no Vaticano e de uma espiritualidade conduzida, imposta, cheia de dogmas, que eu, aos poucos, ao longo da vida, e ao longo da minha quase morte, e depois disso, separação da minha esposa e tudo mais, fui rejeitando cada vez mais para chegar ao momento em que eu vivo hoje, de uma espiritualidade não religiosa, digamos assim, né? Que não está vinculada a nenhuma igreja concreta e nem se subordina a nenhum guru, nem líder, nem papa, mas que tem como o guru o divino que habita em mim. E eu acredito que a espiritualidade tem que ter essa força, ela tem que ser o respeito ao diálogo interno que cada pessoa tem com o divino dentro dela, e não fora. Quer dizer, o fora já é o mais além do divino aqui dentro de mim. Obrigado. Então, aqui embaixo temos essas inserções que eu tenho atualmente e que são preciosas para mim. Além da minha comunidade do Pax, eu tenho parte na ecovila ashram chamada Fazenda Plenitude, uma ecovila de umas 50 pessoas que compraram uma terra em associação, né, e estão, aos poucos, construindo suas casas e fazendo um tremendo trabalho de construção de uma comunidade intencional, que não é o simples fato da gente estar junto, é a gente construir um projeto em comum e agir para transformar esse sonho, projetar, jogar para frente, sonhar, né, e transformar esse sonho em realidade em cada momento e em cada relação. Esse é o mais difícil de tudo. E eu vou falar disso um pouco mais tarde, quando eu falar da cultura da paz, que é tão importante para esse encontro e que tem a ver com essa construção de comunidades intencionais, onde a gente pode, só nesses espaços, viver e construir confiança mútua, afeto, amor e partilha do poder. E essa partilha do poder significa ajudar o outro e a outra a se empoderar. E, à medida em que ela se empodera, o meu papel, o meu poder de educador ou de líder, ou o que seja, se reduz a um papel fraterno e não mais autoridade, não é? Então, essa busca de partilha do poder como um elemento fundamental da construção de comunidades intencionais, que eu chamo de uma espécie de célula do grande organismo de uma economia social solidária. Depois tem a Nação Pachamama, que essa bandeira aqui representa, não é? É um movimento voltado para a mística andina, a mística dos povos dos Andes, que tem nos ensinado tanto também,
junto com os nossos próprios povos autóctones. E a proposta da Nação Pachamama é construir uma terra como uma grande família acolhida pela Mãe Terra Pachamama. Nação Pachamama, o universo inteiro, a Terra inteira unida através da nossa irmandade entre nós, filhos da mesma mãe. Então, essa espiritualidade profundamente ancorada na natureza e na terra tem uma imensa riqueza, porque vê a terra toda e nós, seres da terra, como manifestações do divino, né, que misteriosamente criou uma espécie nessa terra que tem um dom que nenhum outro ser tem, dos que nós conhecemos, que é o dom da liberdade, é o dom de poder escolher. E esse divino Criador, ele foi tão amoroso que criou um ser que pode negá-lo, que pode escolher o desamor. E, para poder escolher o amor, tem que ter o direito de escolher o desamor. Olha que coisa interessante e complexa, né? E tão importante. Então, estamos aqui, ao longo da nossa história, caminhada, peregrinação histórica na Terra, com esse desafio incrível que é, em cada momento, descobrir qual é e fazer a escolha amorosa, em cada momento, em cada passo, né? Então, isso parte dessa reflexão com a Nação Pachamama. Depois tem outros dois elementos aqui, a alquimia taoísta e os diálogos em humanidade. O caminho do Tao, eu pratico Qigong e Tai Chi há muitos anos e tenho aprendido muito a meditação taoísta, menciono apenas, e o Diálogos em Humanidade, que é uma rede internacional que tem uma proposta idêntica à da Nação Pachamama, não é? E que é uma rede de outro tipo, que tem como eixo central a ideia de reconstruir a política a partir da amizade, do afeto e da confiança. E para reconstruir a política com esses qualificativos e essas virtudes, é preciso conhecermos uns aos outros para confiar. E esse conhecer só pode acontecer nos espaços de comunidades intencionais. Por isso que é tão importante transformar cada espaço em que a gente vive em espaço comunitário intencional. A nossa família, a empresa, a cooperativa, a associação de moradores, o time de futebol, ir muito além de simplesmente nós jogamos juntos. É muito bom, mas não basta. É preciso que a gente crie uma irmandade entre nós, que a gente seja cúmplice uns dos outros, que se apoiem uns aos outros. Esses são os valores essenciais de uma recriação da economia a partir do social e do humano. Então, aqui eu faço uma apresentação sintética dos pontos principais, e vocês desculpem, mas com a minha abordagem eu vou estar repetindo um pouco o que outros autores já falaram aqui, não é? Mas aqui está a frase que o meu amigo Eduardo Weaver falou ontem na mesa dele, mais completa, do indígena americano, que o chefe Seattle, que quando a tribo dele foi reduzida a uma reserva, portanto, eles perderam o acesso à Mãe Terra, que era livre, não havia limites, fronteiras, não é? Porque a terra não é de ninguém, a terra é a mãe. Como é que eu vou possuir, subordinar a mãe ao meu controle? Para os povos indígenas não alcança essa ideia, não é? Então, eles foram reduzidos a uma reserva e ele escreveu essa carta, onde ele toca no que eu acho que é a premissa cosmológica fundamental para a gente ler o mundo de outra maneira do que nós aprendemos na nossa gaiola, no nosso paradigma, que é isso.
a Terra não pertence ao homem, é o ser humano que pertence à Terra. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. Tudo que agride a terra, agride os filhos da terra. Não foi o homem que teceu a teia da vida, ele é meramente um fio da mesma. Tudo que ele fizer à teia, ele fará a si próprio. Quer dizer, esse conceito de que tudo está interligado não é um conceito filosófico. Ele não tinha a menor ideia de física quântica, mas tinha, ao mesmo tempo, não de uma forma teórica, mas profunda, espiritual, intuitiva, né? Que foi perceber o que hoje a física quântica e todos os outros caminhos da ciência mais contemporânea estão nos revelando por uma outra ótica. Está tudo interligado. O bater das asas de uma borboleta aqui no Rio, no Brasil, altera o Japão, altera o clima no Japão. Essa é a conclusão da ciência atual. Então, isso fica como um fundamento, um pilar para a gente pensar o mundo e a economia. Então, segunda é a premissa antropológica, né? Sair da gaiola do indivíduo para integrar o indivíduo social. Esse é um termo de Marx, e que ele nunca abandonou ao longo de toda a vida dele, de todos os escritos, o conceito de indivíduo social. Os seguidores deles resolveram eliminar o eu e falar no nós sem eu. Nós aqui na nossa cultura temos a filosofia do eu sem nós, é o indivíduo absoluto. Mas essa visão do nós sem eu é tão patética quanto a do eu sem nós. E ela acaba sendo uma falsidade, porque não existe nós sem eus, vários eus, não é? Então, o nosso trabalho de identificar o ser humano como relação. Não temos relações, somos relação. E aí tem uma reflexão grande, importante, a ser feita, que não dá tempo agora. Um ser que é, ao mesmo tempo, natural e transcendental. Somos natureza e somos para além da natureza. Transcendemos tempo e espaço com o nosso nous, com a nossa dimensão eterna, né? Que nunca começou nem vai terminar, que é, portanto, essa semente de divino que nós carregamos em nós e que nos dá a nossa missão. A nossa missão na Terra é nos divinizar, vivendo profundamente a nossa materialidade, porque nós somos a aventura do divino na matéria. Essa é uma boa definição de nós, seres humanos. Nós somos a aventura do divino vivendo aqui na Terra. Então, é preciso que a gente reconheça essas duas dimensões e as viva com toda a integralidade possível. Seres naturais e seres humanos. Seres complexos e evolutivos, que não param, que estão continuamente em processo e que, portanto, têm uma outra responsabilidade que, como qualquer outro ser da natureza que vive em processo, o nosso é diferente. É um processo consciente, reflexivo. Portanto, nós somos os guias da nossa evolução. Nós somos os autores da nossa autopoiese, do nosso fazer ser eu próprio. E ao fazer eu ser eu próprio, através de todos os trabalhos, ações transformadoras de mim e do mundo, e ao fazer o mundo, que é a cosmopoiese, eu estou me fazendo. No fazer, eu me faço. Há uma dialética aí, de retro e mútua alimentação.
Então, é complexo. Só cada um de nós. O que está por detrás do eu que a gente diz cada manhã? Eu acordei, eu agradeço, eu sou vida. Mais uma vez, eu estou vivo. Gratidão. Esse eu, o que tem atrás dele? Corpo, mente, psique, espírito, emoção, sentimento, intelecto, intuição, né? Transcendentalidade, espírito. Tudo isso, eu sozinho. Saúde ou doença no meu corpo, na minha mente, na minha psique, no meu espírito. Quem gere isso tudo? Eu. Ninguém pode gerir por mim o meu ser. Então, começa aí a construção lenta de uma outra economia do social e do humano. A autogestão da saúde integral do meu ser, pessoa. E nós vamos ver logo depois esse ponto aí, né? O eu, pessoa, ele é a primeira casa da economia. O sentido grego da palavra economia é nomos, gestão, e oikos, que é casa. Gestão da casa. Quando o comércio começou a predominar na civilização da Grécia clássica, nos 500, 400 anos antes de Cristo, um filósofo se rebelou contra aquela febre de produzir dinheiro e lucro pelo comércio e denunciou isso como não sendo economia. Era o Aristóteles. E ele disse, isto não é cuidado da casa, onde o que importa não é a casa, nem as decorações, nem os móveis, o que importa é quem mora nela. Gestão da casa é a gestão da vida das pessoas que moram na casa, em busca de alguma coisa fundamental, o bem viver e a felicidade. Portanto, a nossa economia voltada para o lucro e para a acumulação de riqueza material está contrária ao movimento evolutivo da vida e da humanidade. E cabe a nós resgatar o sentido original de economia e abandonar o que o Aristóteles chamava crematística, a busca desenfreada de acumular riqueza material, crema. Então, daí vamos para a saúde, a economia, a gestão da família, da comunidade, da nação, do planeta. Tudo isso são casas em escalas diferentes, que nós somos chamados a gerir. E gerir, mais que tudo, o processo evolutivo. Vocês veem como hoje, né, a Terra está sofrendo uma involução, uma andada para trás no processo evolutivo, com a quantidade de destruição ambiental que nós temos efetuado na Terra. Então, e aqui entra já um toque mais direto na economia. A economia do capital é organizada em torno da lógica do indivíduo e, no campo social, em torno da lógica da empresa como indivíduo. A empresa ganhou até um status jurídico de pessoa jurídica. Já pensou? Pessoa jurídica? Que história é essa? É o indivíduo absoluto, estendido ao espaço da empresa e das relações econômicas. Então, essa empresa, o problema não é ela ser empresa, o problema é o objetivo que ela tem. Afirmada como indivíduo absoluto na casa da economia, do capital, ela é chamada a querer uma coisa só, a maximização dos seus lucros para os seus sócios e o máximo controle dos mercados onde ela opera. Essa é a única lógica que está formulada por teóricos como Milton Friedman, que é um dos papas do neoliberalismo capitalista, né? E nós dizemos, não, nós precisamos de um outro ator, que, em vez de ser a empresa, é a unidade familiar, o lar e a comunidade.
Por quê? Porque a lógica deles não é o eu da empresa, mas sim a vida, que vai além de cada pessoa, de cada família, de cada comunidade. A vida como um todo, ela é o grande eixo de uma outra economia. E aí a gente tem que repensar como reorganizar tudo em torno da vida, em torno do propiciar que a vida evolua. E a resposta que eu trago é, e tenho praticado, né, é a construção de comunidades intencionais que têm como objetivo a vida, né, o amor à vida. E aquele canal que nos trouxe a ela, que é a Mãe Terra, que é a natureza. Amor à vida e amor à Mãe Terra, como base para construir uma economia do social e do humano, onde a gente humildemente não se considera mais o centro do universo, como a gente tem aprendido em 500 anos de gaiola do paradigma ocidental, né? Esse paradigma do eu e do antropos, como o grande eu coletivo, não é? Dominando tudo, o universo inteiro, querendo ocupar todos os espaços e subordinar. Mas, humildemente, se reconhece como uma gota num oceano de vida. Uma gota que é tão pequenininha, tão insignificante e, ao mesmo tempo, tão magnífica, porque ela tem o poder da liberdade, o poder de amar e de desamar. E aqui a gente entra com a premissa sociológica, que é, então, essa afirmação da vida como bem maior e a ideia do paradigma da separatividade, que é o dominante hoje, substituído pelo nosso ação consciente e reflexiva por um paradigma da unidade, da diversidade. E aí a gente entra com uma outra polaridade tão importante, que é essa. Nós somos diversidade. A vida é, por princípio, diversidade. Isso é o que nós vemos com os nossos olhos, o que nós experimentamos com o nosso corpo. E por detrás dela tem aquela premissa cosmológica que é invisível aos olhos, mas não ao coração. Tudo está interligado. Todos os seres humanos estamos interligados. Mais do que isso, somos interligados. Todos os seres humanos somos interligados com todos os seres do planeta e do cosmos. Somos, portanto, chamados a uma relação amorosa com todos os seres. E a nossa paradigma é da separatividade. Conceber qualquer ET como uma agressão. Ele vem aqui para subordinar e controlar e roubar os recursos da Terra. Essa é a lógica de 99% dos filmes de ficção científica. E a nossa atitude tem que ir por outro caminho. E quando a gente encontrar seres, seja mais evoluídos ou não, para chegar a encontrá-los, devem ser mais evoluídos do que nós. Nós temos que ter essa atitude interior de acolhimento do diferente. Isso é a vida. Acolher a vida é acolher o diferente. E dentro da diferença, construir unidades. Bom, a partir daí, entramos nessa percepção de direitos, não é? Enquanto seres humanos, nós temos direitos e deveres. Enquanto seres sociais, mais ainda. E esses direitos são aqueles que viabilizam a vida humana. Então, eu coloquei em dois tipos, né? Os direitos ontológicos, que têm a ver com a gente ser, simplesmente, nós sendo seres humanos, temos que ter direito à vida, ao trabalho, à vida comunitária, ao tempo livre, ao desenvolvimento, liberdade, respeito, dignidade, beleza, paz, amizade e amor.
São alguns dos direitos que nós temos por existir, por ser quem somos. E tem direitos que têm a ver com a existência humana, que são água e alimento, saúde, moradia, ambiente saudável e propriedade ou posse, acesso aos bens produtivos e reprodutivos da vida. Bom, se isso é um fundamento para a gente entender melhor a nossa ubicação, nossa inserção no mundo como nós somos, é preciso institucionalizar isso de alguma maneira, e isso se faz através das leis. Então, criar leis, criar uma Constituição que defina esses direitos como o grande objetivo do modo de organização dessa sociedade que está criando essa Constituição, faz com que a economia tenha que ser organizada, formatada para atender esses direitos, para cada um e todos e todas as cidadãs e cidadãos deste país. Portanto, os direitos como um fundamento para o corpo jurídico do país. Infelizmente, há vários direitos mencionados, não todos e não com essa clareza, mas eles nem porque estão na Constituição são respeitados. Na verdade, como o Congresso é um reflexo, principalmente, das classes dominantes, ele tem continuamente torpedeado a Constituição de 1988 com PECs, que são projetos de emenda constitucional, que vão desfazendo as conquistas que nós fizemos para criar aquela Constituição de 88. Então, as elites vão corroendo e minando as conquistas sociais tão participativas que nós fizemos nos anos de 87 e 88, com a experiência mais democrática e participativa que nós já tivemos no país para construir uma Constituição. Bom, eu vou, então, passar um momento aqui por esse elemento, que é a afirmação das comunidades com aquela linguagem do Papa Francisco. Eu recomendo a vocês a leitura cuidadosa da encíclica Laudato Si, que é uma encíclica cosmológica, que tem uma visão integral da existência humana no cosmos, e que tem não só uma reflexão muito profunda, muito crítica do mundo que nós vivemos hoje, mas também propostas em 2 capítulos finais da encíclica, Laudato Si, seja louvado, não é? É a oração de São Francisco de Assis, que ele tomou como título da encíclica, as propostas no campo da ação política local, da ação individual e comunitária, até a governança global do planeta. Ele tem propostas em cada um desses níveis e coroa a reflexão com a proposta de uma educação para uma ecologia integral, que, portanto, tem a referência do ser humano integral. A nossa transdisciplinaridade, ela está ligada ao fato de que a humanidade, a vida e o cosmos inteiro são transdisciplinares. Portanto, a única maneira adequada da gente abordá-lo e conhecê-los é uma metodologia transdisciplinar, né? E o Papa faz isso na encíclica dele. Excepcional contribuição. Agora, aqui eu enfatizo a globalização atual como não sendo uma globalização de tudo, mas apenas do capital. Basta ver as barreiras ao movimento de trabalhadores de um país para o outro, né? E o capital sendo o único que quer ter o direito a ir a qualquer parte. Discussão que eu tive com um
presidente de uma empresa bem conhecida de automóveis, quando eu trabalhava na Suíça, e era representante do Conselho Mundial, num diálogo com grandes empresários. Eu dizia para ele, o nosso objetivo é reforçar a soberania dos nossos povos. Resposta dele, irritado, soberania? Isto é coisa do passado. Não existe mais nação. O que existe é empreendimentos globais, atendendo a tudo que o povo do mundo demanda. Ironia total. Esse era o presidente da Fiat, né? Então, para eles, a globalização é deles, mas eles chamam como sendo de todos, e não é. Da globalização do capital, ai meu Deus, a cidadania planetária. E aí, o único ator político capaz de confrontar o capital globalizado é a cidadania organizada para ser ator político global. Isto é, reconhecida nos espaços de decisões de governança mundial, a ONU, o Banco Mundial, o FMI, etc. Mas como cidadania global respondem os Lulas, as Dilmas, os Fernando Henriques, e os Obamas e os Bush? Nós representamos vocês. Vocês já estão na ONU porque nós fomos eleitos por vocês. E eu pergunto a vocês, quando é que a gente se sentiu representados pelos governos que nós elegemos? Nunca ou quase nunca, não é verdade? E quando conseguimos uma pequena esperança, ela foi jogada no lixo da história, lamentavelmente. Então, nós estamos com esse desafio, é preciso criar um novo ator político global, que a gente chama de cidadania planetária, cidadania do povo da Terra. Não só dos povos da Terra, mas dessa grande família que a gente está chamando nos diálogos em humanidade, em outros movimentos e redes globais, o povo da Terra, essa grande família. Construir nessa grande família uma cidadania ativa e disputar espaços de diálogo, de interação e de pressão para a salvação da vida no planeta. Esse é o desafio que a gente tentou responder com uma declaração no fim da COP21, a Conferência do Clima lá em Paris, em dezembro do ano passado. Quer dizer, um grupo de nós, que depois envolveu gente que está organizando o Fórum Social Mundial, em agosto, em Montreal, o ATAC e outras organizações, em construir esse documento chamado Juramento de Paris, que é uma afirmação de que cidadãs e cidadãos do povo da Terra, o desafio é criar o nosso próprio poder, sem depender de outros, para nós, cidadania, nós, povos do mundo, construirmos uma unidade planetária na diversidade, respeitando a diversidade, para dialogar com os poderosos, pressionar por uma mudança, por uma abertura de todas as portas e paredes da grande gaiola global do capital. E aqui a gente diz, precisamos inventar uma nova esfera de ação política que reconheça as pessoas na sua diversidade, mas também o povo da Terra em sua unidade. Temos uma necessidade urgente de construir uma ação pública global a médio e longo prazo, não como os estados, cujos horizontes são os 4 ou 5 anos de mandato de cada político desses. A médio e longo prazo que seja capaz de levar em conta os interesses das gerações futuras. Precisamos de ações globais urgentes, mas que tenham um horizonte de tempo, no mínimo de 2 gerações, e até de 7,
como sabiamente o fazem os povos indígenas da América do Norte nas suas decisões importantes. Isso é uma seleção do texto do Juramento de Paris, que está disponível na internet, vocês podem encontrar, inclusive assinar, se vocês estiverem de acordo, e participar dessa construção. Bem, eu aqui tenho 2 momentos de crítica dessa globalização do capital, né? Uma é da financeirização, né? A distribuição, o paradigma da separatividade promovido pelas elites. É inútil você dizer aos trabalhadores, aos oprimidos, às excluídas, não façam luta de classe, porque quem faz as classes são as classes dominantes, que conseguem lavar o nosso cérebro de trabalhadores e trabalhadoras para fingir que tudo vai ser sempre assim e não pode ser de outro jeito. Senhores e escravos. Mas aquele mundo de escravos terminou? Não, continua. O escravo atual, o salário, a exclusão social, que reduz a gente à escravidão. Como diz o Frei Beto, estamos ainda numa etapa tão atrasada da evolução da espécie, que lutamos pelos nossos meros direitos animais. Vestir, comer, habitar, isso qualquer bicho faz. Nós estamos aqui para muito mais do que isso. Por isso que eu comecei com os direitos humanos, direitos da natureza, nossa mãe. Esses são os direitos fundamentais. Os direitos animais são um dado, são uma premissa que já devia estar considerada em qualquer economia, como sendo a base da economia. 5 minutos, está bem. Então, eu vou pular, tem os elementos da financiarização e tem o sistema da dívida pública, que é um quadro lamentável. Isso aqui é como, em 2014, o governo federal geriu as despesas do orçamento da União, né? Indo 3,8% para a saúde, 3,7% para a educação, 21% para a previdência e 45% para os banqueiros, credores da dívida interna e externa. Isso não sai na imprensa. A Globo não quer revelar essa realidade. Por isso, vocês têm que procurar na internet auditoriacidadã.org.br para encontrar a discussão, os dados, a interpretação dos dados sobre o sistema da dívida como o grande escravizador das sociedades do mundo, não só do Brasil, nem da América Latina. Porque hoje, Estados Unidos, China, Japão, todos estão endividados. E os credores deles, países e estados, os credores deles, os grandes bancos privados do mundo. Aqui tem um outro elemento que eu escolhi para discutir a realidade atual, que é o tema ambiental, né? Então, tem aí 2 fotos, uma de Oklahoma, em 2013, com um tornado que destruiu uma parte do estado, e aqui embaixo a lama da empresa Samarco, da Vale, né, que além de poluir e destruir a vida em centenas de quilômetros do Rio Doce, né, chegou ao mar e invadiu 170, praticamente, quilômetros quadrados de mar, totalmente poluído e sem vida por causa dessa brutalidade do setor de mineração, que é um setor extremamente destruidor. Então, aqui nós temos essa comparação no campo da governança, que é fundamental. Como se distribui o poder no mundo? Vocês iam ver isso, ou vão poder ver, porque eu deixei a transparência inteirinha aqui com as organizadoras. Quem quiser pode pegar ou pedir que elas compartilham. Então, aqui temos o que é hoje a estrutura política do mundo, corporatocracia,
poder com as corporações, os grandes empresários do mundo são os verdadeiros decisores, são os que elegem, são os que corrompem, são os que compram as consciências dos políticos em troca de favores, né? Então, corporatocracia. Segundo, plutocracia, que quer dizer o poder dos ricos, da riqueza, do dinheiro, que compra as consciências e que destrói qualquer projeto libertador através desse riqueza, desse dinheiro. E a tecnocracia. Então, superando cada um com uma democracia representativa e também direta, e isso está previsto na Constituição de 88, por que o Congresso não convocou um plebiscito nacional para decidir se impede ou não a Dilma? Por que o Congresso se arvorou em ele decidir? Se a população, 54 milhões, votaram na Dilma e elegeram ela no segundo turno, quem é o Congresso para desbancar a Dilma, se ela não tem nenhuma culpa concreta? Pois bem, continuando, democracia direta é o povo se expressando, o povo exercendo o seu poder. Não pode o povo ter poder político se não tiver poder econômico. E de onde virá o poder econômico do povo? Não é de ser assalariado, é de ser coproprietário dos bens e recursos que produzem e reproduzem a vida. Isso é economia social solidária. E o terceiro, ciência e técnica, não mais para o lucro, mas para servir à vida e à sua evolução. Vai ser uma outra ciência, uma outra técnica, outros produtos e outros perfis de consumo para a humanidade. Eu vou passar mais rápido. Aqui está uma visão sistêmica da economia solidária como um projeto integral para o ser humano, que é integral. Eu não vou parar aí, por falta de tempo, então eu vou passar adiante. Aqui nós temos os 10 princípios básicos para realizar uma economia solidária. Eu não vou parar aí. Aqui nós temos 2 diagramas e um terceiro, que colocam, recriando a economia a partir do social, o tema da autogestão. Quando você possui uma fábrica, uma terra, um empreendimento qualquer, junto com outras pessoas, é preciso gerir esse empreendimento. Então, a educação cooperativa entra para ensinar cada trabalhador e trabalhador a gerir o seu próprio empreendimento, autogestão. Eu começo com a saúde. A autogestão da saúde é a primeira casa que nós habitamos. Reflitamos sobre o que quer dizer isso, em termos de nutrição, como comer adequadamente, fugindo dos alimentos industriais e dos agrotóxicos e dos transgênicos, e produzindo alimentos com agroecologia, com agrofloresta e tudo isso, não é? Como fundamento para uma saúde autogerida. E, além disso, a saúde como referência e não a doença. Na doença do mercado do capital, quem é fonte de riqueza é a doença e não a saúde. É a doença que dá dinheiro. Por isso, não se quer acabar com o câncer. A cadeia produtiva do câncer impede que ele seja curado. A autonomia, o Luiz Raceto falou bastante, é um conceito riquíssimo do Gramsci, que é preciso a gente resgatar. Autonomia de cada pessoa, reduzir ao máximo as dependências. Por isso que a autogestão é tão importante. Quando você consegue gerir a tua saúde, você para de depender de remédio, de hospital, de médico, de clínica, de tudo. Porque você sabe, junto com a tua mãe natureza, como gerir a tua saúde. Já acabou, né, Fátima? Tá legal. Eu prometi que eu ia parar na hora em que elas me falassem. Então, o resto está à disposição de vocês. Agradeço muito a oportunidade de estarmos juntos. Nós agradecemos ao Marcos, né?
Então, gente, infelizmente o tempo está corrido. Vou passar aqui para o cerimonialista. Mas uma maravilha, né? Pesquisem o trabalho do Marcos, que eu acho que é o fundamental para a nossa vida, para o nosso país, para o nosso planeta. A gente precisa internalizar esse modelo de economia e não esse que a gente está vivendo. Eu só tenho 2 exemplares desse livro, chama-se Educação para uma Economia do Amor. Eu ia chegar lá, mas não deu tempo, desculpem. Bom, o meio melhor talvez seja estantevirtual.com.br, né? Porque, bom, ele procura em livrarias também, editoras, Ideias e Letras. Ideias e Letras, está legal. Fica aí que eu já vou descer daqui. E é uma trilogia e tem 2 outros que vão junto com esse. Tá bom. O outro, é você? Ó, as nossas amigas aqui chegaram mais perto. Eu vou dizer mais uma coisinha só. Ontem, desculpem, eu ontem vim aqui para assistir o Luiz Jaceto e os companheiros, e eu inverti essa bola. Eu botei o Sul em cima e o Norte embaixo. Essa é uma afirmação do poder dos oprimidos. E aí reviraram de novo, para botar no lugar a gaiola do Norte comandando o Sul. Podemos inverter outra vez.